Saudações rubro-negras flageniais. Fala, nação! O Flamengo está a um passo de erguer a taça no Maracanã lotado, enquanto o Palmeiras afunda numa crise inacreditável, tentando desviar o foco com uma polêmica que não muda nada no jogo. Hoje eu vou te contar a verdade por trás dessa discussão, mostrar os números chocantes do rival e te atualizar sobre a decisão do Brasileirão. Bora pro vídeo? Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Galera, é o seguinte, essa discussão que tomou conta das redes nesses dias sobre os lances polêmicos, né, da final, cartão vermelho para cá, cartão vermelho para lá, honestamente, isso virou cortina de fumaça, né, pessoal? Os dois lances foram diferentes, mas os dois poderiam sim gerar cartão vermelho, dependendo da interpretação do árbitro, né? Vou colocar aqui uma arte, tá, pessoal? Mostrando os dois lances aqui. Pera aí. Ih, tá vendo aí? Então, assim, cara, em termos de violência, os dois foram violentos. Lógico que o Pulgar tem um agravante, que a bola já estava parada. O Fux, na hora da falta que ele faz no Arrascaeta, ele chuta 3 vezes o Arrascaeta caindo no chão. E o juiz já tinha apitado a falta. E ele dá 3 chutes no Arrascaeta. É só vocês pegar a imagem. Eu não tenho autorização para passar essa imagem aqui no meu canal, né? A gente não tem os direitos de transmissão, então não tem como passar. Mas se vocês olharem, é só vocês pegarem a jogada da falta do Arrascaeta, onde logo em seguida o Pulgar dá essa entrada aí, para mim, vermelho, como também a do Rafael Veiga no Carrascal. Então, assim, ele dá 3. Essa entrada do Pulgar, não justificando, ele deveria ter sido expulso também, como o Rafael Veiga. Essa entrada do Pulgar é sequência que ele viu o Fux dando 3 chutes, Arrascaeta de costas, caído no chão. Ele deu 3 chutes depois que o árbitro já tinha marcado a falta. Então, assim, o Pulgar foi dar uma de xerifão. Burro, não era para ter feito isso, né? Jogador experiente como ele não podia entrar nessa, tá? Era para ser expulso aí, como o Rafael Veiga também, uma entrada criminosa na lateral. O Pulgar foi diferente, mas na lateral ele poderia quebrar ali não só, né, a canela do Carrascal, mas também uma torção de joelho ali, fácil. Não, as duas entradas foram muito violentas, né? E era para ser os dois expulsos. Um hábito mais rigoroso teria expulsado os dois, né? Tanto o Rafael Veiga e o Pulgar também. Mas o árbitro que tentou, né, não interferir no jogo, segurando, né, e liberando aí essas faltas, entre aspas, né, liberando essas faltas um pouco mais violentas. E foi exatamente isso que o juiz fez, deu o amarelo para os dois, né, podia ter expulsado os dois, deu o amarelo para os dois e seguiu a partida, né. E vamos deixar claro aqui, pessoal, vamos deixar bem claro, ele poderia ter expulsado o jogador do Palmeiras, o Veiga, aos 13 minutos. E ele não expulsou. Essa expulsão que ele não deu acarretou também a não expulsão do Pulgar. Porque ele falou aqui, cara, eu não expulsei lá, agora eu vou expulsar aqui? Eu não vou deixar rolar, não vou prejudicar ninguém. Eu não quis prejudicar nos 13 minutos, não vou prejudicar o outro lado aos 30 minutos. Então, será que se tivesse sido expulso o Veiga, o Pulgar teria dado essa entrada? Porque ele, logo na cabeça do Pulgar, ele deveria estar pensando assim, se o Veiga tivesse sido expulso. Cara, eu vou segurar, porque qualquer entrada ele vai querer compensar e vai querer expulsar um jogador do Flamengo. Poderia, do mesmo jeito que poderia ter expulsado, né, o Pulgar aos 30. A palavra-chave, pessoal, é essa. Poderia, mas não foi. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo foi campeão, tetracampeão. Só que o Palmeiras pega só um lado, né, do poderia. E é por isso que a gente veio aqui esclarecer, mostrando aí, né, mostrando essas duas imagens, né, essas duas
essas duas fotos aí, né? Bem aqui, né? Aqui do lado, aqui vocês podem ver as entradas criminosas dos dois jogadores, uma do Veiga e outra do Pulgar, tá? E assim, meus amigos, porque se o Veiga, né? Cara, não adianta. A gente vai ficar discutindo isso daqui. É só você olhar as fotos e você vai ter a noção do que poderia ter acontecido. E assim, meu cara, destino do jogo mudaria completamente, né? Se o Veiga tivesse sido expulso aos 13. Então, assim, e olha que tem mais, né? O próprio Bruno Fux, na entrevista depois do jogo contra o Cruzeiro, disse que o lance do Gustavo Gomes, lembra daquela entrada do Gustavo Gomes? Criminosa também, um lance muito parecido, não era para vermelho. Ou seja, pessoal, pela lógica dele, do próprio Fux, talvez o lance do Pulgar também não fosse. E tem mais um lance. O do Andréas no jogo contra o São Paulo. O Abel disse depois da coletiva que não foi nada na coletiva depois do jogo. Mas sabe o que é mais absurdo? É transformar isso em uma novela depois da final de sábado. É patético, gente. É patético. É ridículo. É impressionante como tem gente que cai nessas armadilhas da imprensa paulista aqui de São Paulo. É preocupante, é desesperador, porque eles conseguem querer enfiar a narrativa para o próprio torcedor do Palmeiras. E tem muito torcedor que aceita isso. Tem gente tentando ganhar evidência em cima dessa polêmica ridícula. E por quê? Porque é muito mais fácil, pessoal, falar de arbitragem do que falar do fracasso. É isso mesmo, fracasso. O Palmeiras chega à final depois de uma sequência tenebrosa de 6 jogos ruins, 6, tá? 2 pontos conquistados em 18 disputados, apenas 11% de aproveitamento, e consideramos esse jogo da final, né? Se a gente considerar esse jogo da final como se fosse um jogo de 3 pontos também, essa final da Libertadores. Então, assim, 11% nos 6 jogos. Se fosse um jogo de 3 pontos, né? No caso, perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Flamengo, empatou com o Vitória, empatou com o Fluminense. Mas aí, pessoal, ao invés de encarar a realidade, o cara prefere focar em um lance que poderia, novamente a palavra, poderia ter mudado o jogo, né? E se fosse expulsar os dois, poderia mudar o jogo mais para o Flamengo, porque foi aos 13 a entrada do Veiga no Carrascal. Isso ignora o festival de chutões, ignora que o time parecia, e a gente falando aqui do Palmeiras, mal treinado, ignora que o repertório tático simplesmente inexistiu. Palmeiras hoje tem um elenco que teve um investimento esse ano de mais de 700 milhões de reais, só esse ano. 700 milhões, pessoal. E aí a gente vai falar um pouquinho do time, né? Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Alan, Flaco, Vitor Roque, Piquerez, Souza, Andrés Pereira. Não é elenco para chutão, meu querido. Não é elenco para ligação direta o tempo todo. Não é elenco para zagueiro virando quarterback. É isso aí, quarterback. Quem não sabe, quarterback é aquele cara que dá aqueles chutões, tá? No futebol americano. Mas é isso que eles estão sendo treinados a fazer, né? O elenco pede um futebol de construção, de bola no chão, de aproximação, de triangulação, de posse. Mas não é isso que acontece. O modelo de jogo é sempre o mesmo. Transição, bola longa, chute, luta física, chutão. E isso não combina mais com quem está lá dentro de campo. O elenco evoluiu de um time brigador e vencedor, sim, para um time mais técnico e vistoso. Porém, o técnico, nesse momento, não tira o melhor desse time. E aí, chega numa final, o Flamengo tenta jogar, tenta criar, tenta construir. O Palmeiras devolve com ligação direta. Resultado? Derrota. Justa, justíssima. Jogo nervoso, clima pesado, estádio inteiro tenso. Mas no fim das contas, quem tentou jogar futebol venceu. Detalhe, Palmeiras não deu um chute a gol. Então, meus queridos, depois de tudo isso que eu falei aqui, chora na cama que é lugar quente. Chora na cama que é lugar quente. Seguimos aqui. Agora vamos falar um pouquinho, né,
do que realmente importa, né? Flamengo versus Ceará, Maracanã lotado, ingressos esgotados, a nação esgotou tudo para esse jogo decisivo desde a quarta. É o último jogo do Flamengo no Maracanã 2025, aquele clima de pode ser hoje, estádio cheio, energia lá em cima, e a CBF já avisou, a taça do Brasileirão estará no Maraca, tá? Então quem for no Maraca vai ver a taça lá, se o Flamengo ganhando vai levantar a taça sim lá, já no Maracanã quarta-feira. Ou seja, o time não vencer o Ceará, o Flamengo chega a 78 pontos e não depende de mais de ninguém, né, meu irmão? Aí, matematicamente, o Palmeiras já não vai poder mais alcançar. Mas se o Palmeiras tropeçar também contra o Atlético Mineiro, empatar ou perder, o Flamengo pode até não ganhar e mesmo assim levar o título, né? E tem mais. Esse roteiro tem cheiro de 2019, hein? Libertadores no sábado, Brasileirão no domingo, né? Jogo seguinte no Maracanã contra o Ceará, igualzinho em 2019. Na época foi 4-1 com festa, taça levantada, Maraca explodindo. E olha a coincidência, né? 2025 pode repetir 2019, mesma sequência, mesmo estádio, mesmo adversário, depois do final. Só que tem um detalhe, né, pessoal? O Ceará chega desesperado. É o 14º colocado com 43 pontos, tentando escapar do rebaixamento. Vai jogar a vida, pessoal. Vai jogar a vida. Mas a nação vai jogar mais, né? Vai jogar junto com o time. E eu acredito que a gente saia campeão já na quarta-feira. Maracanã vai estar em um caldeirão às 21h30, até quarta, 21h30. Então o Flamengo depende só de vocês, só dele. É vitória, taça, festa, explosão. Será que quarta é o dia? Deixa aqui nos comentários, tá? Mas eu tenho que falar uma realidade, né? Com a viagem do Flamengo já marcada para disputar o Mundial de Clubes, agora chamado por muitos de Intercontinental, no dia 8 de dezembro, é importantíssimo ganhar esse jogo, né? Garantir o título logo e poder descansar o time titular na última rodada contra o Mirassol. Depender desse jogo para ser campeão contra o Mirassol seria dar esperança para o Palmeiras acreditar que pode vencendo, né, as duas partidas que restam, né, o Palmeiras vencendo essas duas partidas pode gerar uma expectativa de Flamengo tropeçar, por exemplo, contra o Mirassol, Palmeiras ganhar e ser campeão. Caso o Flamengo tropece, né, contra o Mirassol, jogaram a disputa do título para a última rodada. Então, meus queridos, temos que entrar com tudo, até porque esse time precisa, no mínimo, de um período de descanso antes da viagem para o Mundial. É foco total, intensidade máxima e zero vacilo nessa reta final. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado, né? Obrigado por flamengar comigo. Créditos Coluna do Fla, site 90 minutos. E não se esqueça, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial. Acione o sino da notificação, a gente sabe de tudo mais querido, mais amado. Mais idolatrado Flamengo, que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!